E aí a gente parte para o quarto tópico, que é a cidade e o campo. Mas antes de eu entrar na cidade e o campo, ficou entendido a parte 3, que é as paisagens, paisagem cultural e paisagem natural. Alguma dúvida? Não? Vamos só recapitular? Pronto. O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que se consegue ver, ouvir ou sentir. É uma porção do espaço geográfico no qual a gente vê a modificação. Essa modificação, ela vai acabar transformando a paisagem. Aí a gente vai ter a divisão de uma paisagem natural e uma paisagem cultural, que vai ser esse nosso espaço geográfico, tá bom? Esse espaço geográfico é o quê? É objeto de estudo da geografia. Só temos espaço geográfico somente se existir em um pedaço de espaço a ação natural mais a humanizada. Então, a gente tem que ter a soma desses dois elementos para a gente ter o chamado espaço geográfico, tá? E quando a gente se refere à paisagem cultural, a gente vai perceber a ação mais pesada, mais forte do homem em relação a essa busca por necessidades, atender necessidades. Tá certo? Quando a gente fala sobre cidade e campo, cidade especificamente, a gente vai falar sobre urbanização, tá? Campo, a gente vai estar trabalhando aí a agropecuária, que é uma atividade do setor primário da economia. Então, quando eu falo de cidade, eu vou estar focando mais o setor secundário e o setor terciário. Quando eu falo de campo, eu vou estar focando mais o setor primário. E esse setor primário vai estar envolvido a agropecuária, que é a união da agricultura mais a pecuária. Além desses dois, nós temos também no campo o extrativismo, tá certo? Então, cidade e campo. O que a banca quer que a gente trabalhe a respeito de cidade e campo? Ele quer que a gente entenda como é o modo de vida na cidade, ou seja, como é o modo de vida urbano, e como que é o modo de vida no campo, ou seja, como é que é o modo de vida rural. Aqui tá igualzinho lá o edital, tá bom? Não foi um título que eu criei, não. Foi Ctrl+C, Ctrl+V do edital, para vocês verem exatamente o que o edital está querendo que a gente estude, né? Para a gente poder focar só no que é cobrado realmente. Então, ó, a cidade e o campo. Vamos trabalhar agora. Podemos começar? Vou começar com a cidade, tá bom? Depois a gente faz assim uma relação entre os dois. Quando a gente fala sobre cidade, a gente tem que compreender que estaremos trabalhando o processo de urbanização. A urbanização, fica comigo, ó. A urbanização, ela ocorre quando? Quando eu tenho mais pessoas morando na cidade do que no campo. Urbanização ocorre quando eu tenho mais pessoas morando na cidade do que no campo. Aí, quando se estuda a cidade, vão surgir algumas teorias que irão tentar explicar qual é a dependência das cidades uma com a outra, qual é a relação da cidade uma com a outra, qual é o nível de desenvolvimento de uma cidade que uma cidade tem que a outra não tem, e aí a gente vai trabalhar essas teorias. Mas desde já vocês têm que saber que a urbanização, ela não aconteceu de forma igual em todas as cidades, em todos os países. Existem países ricos e existem países pobres, que são países periféricos, né? Os países ricos, que também podem ser chamados de países centrais, eles tiveram meio que uma urbanização mais ou menos planejada. E aí, quando a gente planeja a vinda das pessoas para a cidade, a gente evita uma série de situações, né?
Coisa que não aconteceu nos países mais pobres, nos países periféricos. Esse planejamento não aconteceu. Então, a urbanização de um país periférico foi sem planejamento. Aconteceu porque aconteceu. As pessoas foram surgindo por necessidades. Os fatores que motivaram as pessoas a vir morar na cidade, a situar no meio urbano, muitas vezes foram fatores até repulsivos. A falta de terra lá no campo para plantar, a falta de trabalho numa cidade um pouco menor, acabou vindo para a cidade grande, tá? E aí a gente tem o surgimento desses fatores que impulsionaram essa urbanização. O que provocou de fato essa urbanização mais intensa foi a questão da industrialização. A industrialização, ela ofertou uma ideia de desenvolvimento, né, de oferta de trabalho, e isso motivou muitas pessoas a saírem lá do campo e a vir para a cidade. Além disso, também, a industrialização, a máquina, ela ocupou o espaço de muita mão de obra lá no campo, né? E ela também ofertou na cidade muitos produtos que antes a gente só encontrava lá no campo. Então, é assim uma série de fatores que motivou essa urbanização. Vamos recapitular? Ver se vocês entenderam. Ó, quando é que existe urbanização? Existe urbanização quando a população da cidade ela é maior do que a população do campo. Por que que a população da cidade se tornou maior do que a população do campo? Porque surgiu a industrialização. E vários fatores que ocorreram lá no campo fizeram com que as pessoas viessem de lá para cá. Quando a gente trabalha urbanização, a gente tem que entender alguns conceitos. Se aumentou a população da cidade, é claro que também a área urbana ela teve que aumentar. Bom dia, pode entrar. Não, redação não. A área urbana ela teve que aumentar também, já que as pessoas vieram, elas tinham que construir. Só que as cidades elas começaram a ficar superlotadas, tá? Muito. E aí, o que eu vou fazer agora para construir? Como é que eu vou crescer? Aí a gente vai tentar compreender aqui alguns conceitos que pode ser interessante para que vocês saibam, tá bom? Dentre eles, nós temos o quê? Olha só. A gente tem que compreender o que é conurbação. A conurbação, ela ocorre quando? Quando duas ou mais cidades, elas crescem bastante e acabam se juntando. Isso a gente chama de conurbação. Conurbação ocorre quando? Quando duas ou mais cidades crescem e se juntam, se unem, acabam se juntando. Tá bom? Isso é conurbação. Outro conceito que a gente tem que entender é a metropolização. A metropolização ocorre quando temos o crescimento de duas ou mais conurbações. Várias cidades ali se unindo, se juntando, compartilhando um desenvolvimento, né, e fazendo uma dinâmica urbana funcionar, uma interconexão entre essas cidades, relacionadas à saúde, à parte econômica, tá? Ao lazer, e aí circula ali entre essas cidades uma certa hierarquia, uma certa dependência entre um e o outro, tá bom? Uma atividade econômica mais intensa. Aí a gente vai ter essa metropolização. Só que aí acontece que, às vezes, é interessante para os grandes capitalistas, para as grandes empresas, eles tirarem um pouco o foco da metrópole, né, da área metropolitana ali, e começar a investir um pouco mais em regiões um pouco mais distantes, tá? Que a gente chama de descentralização industrial. Então, de repente, eu tenho uma indústria em um lugar e, de repente, eu consigo colocar uma filial dela em outros lugares, em outras cidades menores. Tá? Aí a gente vai chamar isso de desmetropolização. Mas entenda, não é que a metrópole vai deixar de crescer, mas aqui vai acontecer uma partilha, tá?
de investimentos econômicos entre a cidade maior e a cidade um pouco menor, dando origem, inclusive, a algumas cidades chamadas de cidade média, que ela acaba recebendo um pouco desse efeito da desmetropolização. Mas as cidades crescem tanto que aí, às vezes, até o espaço, o sítio urbano começa a acabar. Não tem mais para onde eu crescer. E aí é comum nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, eles substituírem as casas por edifícios. Ao invés de crescer para os lados, provocando mais conurbação, não tem mais como crescer, eles começam a crescer para cima, construindo edifícios. Aí isso a gente chama de verticalização. Então, verticalização é um processo que ocorre nas grandes cidades, tá? Na qual o crescimento das construções se dá por meio de edifícios. Eles acabam substituindo 2 ou 3 casas por um edifício com 50 apartamentos. E conseguindo alojar mais pessoas. Tá bom? E aí a gente tem a gentrificação. O que seria essa gentrificação? A gentrificação é também um processo urbano, só que ela se caracteriza pelo fato de modernizar a área urbana. Então, você tem em uma área urbana casas um pouco mais antigas, né? Com um aspecto mais antigo, mais até periférico, e aí você tem uma ideia de valorizar aquela região, construindo no lugar das casas mais pobres, vamos dizer assim, né? Edifícios mais nobres, casas mais nobres. De repente você valoriza aquele terreno, aquela região, aquela rua, aquela cidade, construindo hospitais, construindo uma secretaria, construindo uma praça, valorizando aquele terreno, aquela região. Aí quando essa região ela fica mais valorizada, mais nobre, o poder aquisitivo dela vai ser maior, a população passa a ter um poder financeiro mais elevado, tem essa transformação, a gente chama de gentrificação, tá? Gentrificação. E aí existem os aglomerados urbanos, né? As chamadas metrópoles, áreas metropolitanas, as megalópolis. Temos também as megacidades, que são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E aí a gente tem também o outro lado, que é o processo de favelização, que a gente consegue perceber dentro da mesma cidade essa segregação. Um lado da cidade com mais modernidade, com melhores condições de infraestrutura, e do outro, mais vizinho, né, um lado mais precário. Mesmo que o governo ele venha a oferecer habitações, ele venha a trazer para as pessoas opções de melhorias em outro lugar mais distante, as pessoas elas não se desfazem da sua área ali próximo da cidade, saindo do processo de favelização, por conta do custo-benefício. Ela trabalha na área mais nobre, né? E aí acaba morando num lugar mais distante, e isso acaba complicando e trazendo mais gastos. Tá? A escola do menino, o trabalho, o acesso ao hospital. Então, junto com essa habitação, exige assim, uma série de outras necessidades que precisam ser investidas na área urbana. Tá? Quando a gente trabalha a área urbana, vocês percebem que eu falei que existe um fluxo de pessoas, ou seja, só acontece urbanização se eu tiver mais pessoas que moram na cidade. Então, como é que eu chamo esse fluxo de pessoas? O vai e vem, o movimento de pessoas. A gente chama de migração. O que é migrar? Migrar é a gente se movimentar. E aí pode acontecer a migração de alguma forma. Quais são essas formas? Eu posso sair de um país e ir para outro país, que a gente chama de migração internacional. Eu posso, dentro do meu país, me mudar, sair de um estado para o outro, de uma região para outra, de uma cidade para outra, né? Dentro do meu país é migração interna. Então, existe a migração internacional e existe a migração interna, tá? Quando a gente observa
que um país ele tem essa migração mais intensa, esse movimento mais intenso de pessoas, tem ali alguns fatores que estão contribuindo para que essa migração possa acontecer. Tem gente que migra porque quer, é migração espontânea. Tem gente que migra porque não tem outro jeito, é migração forçada, né? E tem gente que migra por um período de tempo. Eu vou para algum lugar, fico lá um tempo, né? Depois eu retorno para o meu lugar de origem. É migração temporária. Temporária. E tem gente que migra para sempre, vai e fica. É migração permanente. Você fica lá. E tem gente que mora em uma cidade e trabalha em outra cidade. Mas ela não mora lá, ela só trabalha. Ela vai e volta, todo dia. Isso é migração pendular. Quando você mora em uma cidade, moro lá na Meruoca, trabalho aqui em Sobral, vou e volto todos os dias, é migração pendular. Tá bom? Então, esse vai e vem de pessoas, essa circulação de pessoas, movimenta a cidade. A gente percebe esse fluxo intenso no campo? Não. Então, uma diferença entre a cidade e o campo é justamente isso. É essa circulação de pessoas. É a economia que vai circular em um que não acontece no outro. Então, a cidade, a gente tem a oferta do setor secundário, que são as indústrias ofertando trabalho aí para as pessoas, e o setor terciário, que é a prestação de serviço. E esses dois elementos favorecem para que muitas pessoas deixem de morar no campo e venham tentar a boa vida na cidade. Tá bom? Deu para entender? A cidade, certo? E aí, pessoal, como eu tenho muita gente na cidade, muito consumo, muita produção, né? Claro que eu vou ter também muitos problemas ambientais. E aí pode ser que a sua banca ela traga alguma coisa relacionada a um problema ambiental urbano. Eu observava o concurso de 2018 e eles trouxeram muitas questões, a UES trouxe muitas questões sobre meio ambiente na parte da geografia, né? E assim, é um tópico muito debatido, essa questão ambiental. Então, que vocês precisam saber que as cidades, por ela ter assim uma demanda maior de serviços, de consumo, de produção, existem alguns problemas ambientais que são exclusivos da cidade, até que a gente chama de problema ambiental urbano. Dentre eles, a gente tem a ilha de calor, a chuva ácida, as enchentes, os deslizamentos de terra, a poluição do ar, a inversão térmica. Tudo isso são problemas provocados pelo mau uso do solo, provocados pela poluição que as fábricas elas ofertam ao nosso ambiente, provocados pelo consumo, né? Provocados também pela produção do lixo, tá? E esses problemas ambientais, muitas vezes, eles são muito cobrados nas questões. Mas eu observava também que quando era uma questão de problema ambiental, não era muito difícil. Tipo, se você conseguisse ler ali com atenção, até com o seu dia a dia, com as notícias, né? Com os lances que a gente vai pegando aqui e ali, dia a dia, a gente consegue responder. Mas que eu deixo um alerta para que vocês, quando estiverem dando uma folheada nessa parte da cidade, que vocês estejam atentos um pouco a respeito dos problemas ambientais, que é um tópico que deve ser analisado, tá bom? E o campo, vamos para o campo? Houve uma época que a cidade ela dependia do campo, porque lá era produzido o nosso alimento, não é isso? E aí hoje a gente percebe que o campo é dependente da cidade, porque a cidade produz a máquina, a cidade ela produz várias peças, vários instrumentos, vários mecanismos, vários produtos que são utilizados na agricultura, na criação de animais, e o campo acaba se tornando agora meio que dependente dessa cidade.
Quando a gente fala de zona rural, a gente vai compreender a agropecuária. O que é essa agropecuária? Veja só. Agropecuária é uma atividade do setor primário, né? Setor primário. Eu vou ter a união de agricultura e pecuária, criação de animais. A gente pode ter essa agropecuária dividida em dois sistemas, que a gente chama de intensivo e extensivo. O que é o sistema intensivo e o que é um sistema extensivo? O sistema intensivo é aquele que usa bastante tecnologia, mão de obra especializada, foca na produtividade. Produção não é a mesma coisa que produtividade. A produtividade é quando eu sei aproveitar o meu pequeno espaço com o uso da minha tecnologia para eu explorar este solo, para ele me dar mais produtos, tá? Então eu consigo usar o espaço pequeno ou grande de uma forma que eu esteja associando a minha tecnologia para que eu tenha mais produtos, tá certo? Então, não preciso desmatar grandes áreas e nem vai adiantar muito se eu não usar tecnologia. Aí eu vou ter produção e não produtividade. Eu vou ter que associar as minhas técnicas adequadas à tecnologia no meu solo, para que eu tenha mais resultados, tá bom? Para que seja mais lucrativo. Então, o sistema intensivo, ele traz essa ideia de uso de tecnologia para que eu consiga obter maior resultado. Então, a mão de obra é especializada, inclusive ela é até pouca mão de obra, né? Existe o uso da tecnologia para que a produção seja mais intensa, tá bom? Isso, voltada para isso. Tá? O científico vai estar sendo implantado aqui. Agora, o extensivo é o contrário. O extensivo ele vai usar pouca tecnologia ou quase nenhuma tecnologia. A mão de obra ela é humana, viu? Mão de obra, quem é que trabalha no sistema extensivo? Normalmente a família. Aí a gente vai ter a agricultura familiar, tá? Normalmente o marido, a esposa, os filhos vão cuidar dessa parte da agricultura extensiva. Ou contrata mão de obra, mas a mão de obra vai ser humana, tá bom? Eles usam a enxada, eles usam a foice, né, que são instrumentos para essa parte do extensivo. E voltado para a pecuária, eu falei voltado para a agricultura, tá? Voltado para a pecuária, que é a criação de animais, funciona também na mesma ideia, só que aqui a pecuária é intensiva, o animal é criado preso, tem um acompanhamento de veterinário, tem todo um processo no qual o animal ele é bem cuidado para ser depois vendido, tá? E na parte do extensivo, o animal é criado solto, tá? Não tem assim um tratamento que usa a tecnologia para que esse animal depois funcione como um meio de comércio. Não tem aquele acompanhamento todo por conta de recursos, tá? Então, como é que funciona? Os países mais desenvolvidos, eles trabalham pouco com o sistema primário. Os países mais desenvolvidos, eles até compram a comida daquele país menos desenvolvido. Então, existem países emergentes hoje em dia, que é o caso do nosso país, né, que investe muito nessa produção do alimento, que a gente vai precisar para sustentar a humanidade. Né? Então, países em que o investimento na agricultura ocorre mais em uma região do que em outras. Então, existem regiões que a produção de alimentos ela se dá com o uso de tecnologia, aí vai ser o uso intensivo,
E existem regiões em que esse investimento não é tão forte, e aí a gente vai ver a presença do sistema extensivo. Tá bom? Alguma ideia, alguma dúvida, algum questionamento? Certo? Mas você percebe que essa tecnologia chegou no campo e ela acabou retirando muito trabalho lá do campo, porque muitas pessoas que moravam lá, elas tiveram que sair, porque às vezes nem dono da terra ela era. Então ela foi convidada a vir morar na cidade, certo? Quando as pessoas elas saem do campo e vêm morar na cidade, a gente chama isso de êxodo rural. Então, o êxodo rural é também uma maneira de migrar. Você percebe que tem um movimento de pessoas? As pessoas saem do campo e vêm para a cidade, tá? O êxodo rural foi muito intenso na época de industrialização, tá? E nos dias de hoje a gente já percebe que existe sim o chamado êxodo urbano. Muitas pessoas que já estão na cidade grande, que de alguma forma deu certo ou então não deu certo, e aí elas acabam tendo essa migração de retorno para a cidade menor, mas não para trabalhar nessa parte da agropecuária, mas para tentar um investimento nas cidades médias, nas cidades um pouco mais desenvolvidas. Já existe essa migração de retorno, tá certo? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Você pode passar para mim? Aí a gente vai só fazer aqui uma recapitulaçãozinha sobre tudo que a gente trabalhou até agora, para a gente poder responder aí as questões, tá? Veja só. O que acabou motivando a urbanização? Nossa urbanização, ela não foi planejada, tá? Nossa urbanização, ela simplesmente aconteceu. Estava aqui, de repente, sabe que nós vamos embora para São Paulo? Embora. Próxima semana, né? São Paulo. Então, a nossa urbanização, a nossa migração, o movimento populacional, a nossa industrialização, ela foi tardia aqui no Brasil. Mas o que realmente acabou determinando essa urbanização? A gente chama de fatores determinantes. Primeiro, foi a mudança da matriz econômica. A gente estava muito voltado para o setor primário, de repente a gente foi para o setor secundário. E essa mudança da matriz econômica motivou essa urbanização mais intensa. Depois foi a concentração fundiária. Sem terra lá no campo, é impossível a sobrevivência. Tornou-se impossível a sobrevivência com qualidade de vida. Tá? Então, a concentração de terras no nosso país é um agravante, né? Então, se tornou um fator determinante para essa urbanização. E a falta de estrutura no campo. Eu preciso dar condição. Os países que tiveram uma urbanização mais planejada, eles meio que deram condição para que você fique no campo. Você precisa de quê para ficar no campo? De um financiamento, de um incentivo fiscal. Né? Eu preciso sobreviver nesse campo. E para eu sobreviver, eu preciso de condições. Então, o governo teria que oferecer essa condição. A estrutura do campo não favoreceu para que essas famílias permanecessem lá. Tá? Mesmo com alguns projetos que os governos vieram a oferecer para a população, ainda não foi assim o suficiente para que as pessoas conseguissem permanecer naquela área de zona rural. Tá bom? Você pode passar? Aí nós temos o que é o espaço urbano. Lembrando que crescimento urbano não é a mesma coisa que urbanização. O crescimento urbano seria a expansão da malha urbana, né? E a urbanização, o aumento de pessoas. Só existe urbanização se a população da cidade ela for maior do que a população do campo, tá? E existem funções básicas que toda cidade deve ter. A moradia, a oferta de habitação, a oferta de trabalho, né? A história do lazer, o transporte, a comunicação, tudo isso são agregados que uma cidade deve oferecer à população para que a gente tenha uma qualidade de vida um pouco mais adequada, tá? E aí a gente também trabalhou, aliás, vamos ver aqui algumas funções da cidade. Existem cidades que, quando a gente pensa nela, a gente lembra logo de alguma coisa. Então, quando eu penso em Canidé, eu lembro de... Quando eu penso em Juazeiro do Norte, né? Então, existem cidades que têm funções. Religião, política, turismo, tá?
cada uma dessas cidades tem algo de mais atrativo que motiva as pessoas a precisar ir lá ou a querer mesmo visitá-las. Tá? Então, existem cidades política-administrativa, que é exemplo ali de Brasília, existem cidades religiosas, existem cidades turísticas, cidades portuárias, cidades industriais e cidades funcionais, onde a industrialização ela é mais intensa. Lembrando que outras cidades, como por exemplo Fortaleza, Manaus, receberam até um destaque, né, na parte do trabalho, da indústria, da mobilidade, receberam um destaque sim. Mas não é que São Paulo e Rio de Janeiro perderam esse destaque. Não, é que houve assim uma divisão, né? Outras cidades começaram a crescer e a ganhar ênfase também. Tá bom? Pode passar. Quando é que a gente pode dizer que ocorreu conurbação? Quando duas ou mais cidades se juntam. E aí, as metrópoles, elas acabam crescendo e formando o que a gente chama de região metropolitana. As conurbações entre as cidades vão se tornando mais intensas. A cidade A junta com a cidade B juntou com a C e a C juntou com a D. Olha aí quantas cidades estão meio que unidas. Quando existem várias conurbações, a gente chama isso de região metropolitana. Tá bom? Pode passar. E aí, a região metropolitana, ela vai oferecer uma certa dependência às outras cidades menores, porque ela vai oferecer, dentre outras atividades, a gente vai ter o transporte, a gente vai ter exemplos de coleta de lixo, a gente tem que ter segurança pública, a gente tem que ter mobilidade urbana, a comunicação, tá? A tecnologia, tudo isso são características dessa região metropolitana. A gente também trabalhou a megalópole, ó. Quando duas ou mais regiões metropolitanas crescem bastante, formam uma megalópole. Quando acontece duas ou mais conurbação, a gente tem a região metropolitana. E quando duas ou mais região metropolitana cresce bastante, a gente tem a megalópole, tá? Diferente da megacidade, que só se dá pela quantidade de habitantes, né? E a história da desmetropolização é quando ocorre uma redução do crescimento da metrópole. Mas não é pelo fato dela se tornar menor, dela se tornar menos importante. Não é por isso. É pelo fato de existir uma divisão de ofertas de modernidade. Agora, essas indústrias elas vão focar em investimento em cidades menores, por oferta de trabalho, muita gente para trabalhar, mão de obra, né? Às vezes, os incentivos fiscais, tudo isso motiva os grandes empresários tirarem uma indústria de um lugar e colocar uma filial em outro lugar e acabar investindo mais naquela parte onde está começando a se desenvolver. Tá? Aí isso a gente vai chamar de desmetropolização. A verticalização é quando um processo urbano, acontece nas cidades, em especial nas metrópoles, quando as cidades começam a crescer para cima, os edifícios. E a gentrificação, ela vai ser um processo de revitalização do espaço urbano, ou seja, de melhoria do espaço urbano, melhorando a paisagem, melhorando as construções, tirando uma casa mais velhinha, colocando uma casa mais nobre, mais bonita, mais moderna, tá? Fazendo um asfalto, construindo um hospital. Ou seja, o espaço geográfico urbano vai ficar mais bonitinho, vai se ressignificar. E isso tudo, claro, vai valorizar aquela área urbana. Tá bom? E isso a gente vai chamar de gentrificação. Aí agora, pessoal, a gente vai ver aqui o TD. Só apertar aí para mim que eu acho que terminou aí mesmo, não foi? O último, né? Beleza. Olha só. Alguma pergunta? Qualquer coisa, o pessoal pode perguntar, viu? Eu vou ver com vocês aqui, não na ordem, mas de acordo com o que a gente viu aqui na teoria, tá bom? Eu vou pedir para que vocês possam ir para a questão 3. A questão 3, ela diz assim, ó, são todas questões da UES, tá bom?
Vocês estão vendo aí como é uma questão extensa, e aí é muito interessante trabalhar essa questão do tempo, tá? Ela diz: as desigualdades socioespaciais e a exploração humana que marcam o Brasil em todas as escalas é um dado das estruturas fundamentais do país e desempenha um papel importante no território e na sociedade. Sobre as questões das desigualdades no Brasil, do campo e da cidade, é verdadeiro afirmar. Então, você percebe, ó, que é uma questão intensa, bem extensa, mas que ela exige que você tenha um pouco de atenção em cada alternativa, porque acaba tendo aí uma necessidade de interpretar as alternativas. Às vezes, uma palavra só acaba deixando a alternativa errada, tá? E aí a gente vê na letra A, que ele diz assim, ó: as condições socioambientais deram saltos qualitativos no Brasil e um modelo de desenvolvimento sustentável foi adotado, o que promoveu benefícios sociais e uma maior conservação dos recursos naturais. Vocês marcariam essa alternativa como verdadeira? Vocês acham? Ele está dizendo que as condições socioambientais foram, assim, bem valorizadas, né, no modelo, na ideia de desenvolvimento sustentável. Vocês acreditam nisso? Vocês marcariam isso? Não, né? Então tá errado, tá bom? Errado. Essa preocupação com o meio ambiente não é só Brasil, mas é mundo, tá bom? Ela é bastante questionada em várias reuniões, vários encontros, e aí é muito discutida essa história do desenvolvimento sustentável, muito, que é a ideia da gente usar os recursos da natureza sem prejudicar as futuras gerações, tá bom? Muito debatido a respeito disso. Então, a letra A a gente já descarta. A letra B diz: as políticas de desenvolvimento das últimas décadas contemplaram a distribuição equitativa das terras entre os trabalhadores rurais. Todo trabalhador rural ganhou de forma igual um pedacinho de terra. Olha que lindo, né? E o resultado foi a emergência de uma agricultura competitiva voltada para o abastecimento do mercado consumidor internacional. Não, né? A gente viu aí um dos fatores é justamente essa má distribuição de terras. E a letra D, aliás, a letra C, diz: o financiamento imobiliário e a oferta de crédito para a compra de casas disponibilizados por programas de habitação do governo federal não foi suficiente para extinguir o déficit habitacional no Brasil, tendo em vista que a população mais pobre continua ocupando prédios abandonados ou áreas de preservação ambiental. Verdadeiro, né? E, às vezes, quando as pessoas ocupam esses prédios abandonados, por conta dessa falta de mobilidade, ela precisa ter condição para morar naquela área mais distante. A gente sabe que quando constroem essas habitações mais distantes, realmente elas são distantes do polo de trabalho das pessoas. Então, precisa dar condição. Então, seria a letra C, a terceira. O que vocês acharam da questão? Daria para fazer a questão? Foi difícil? Ou vocês ficariam em dúvida? Tranquila a questão? É muito importante que vocês tentem responder questões que a banca fez, tá? Para que vocês possam ir tendo ali uma visão do estilo. Se a gente pegar questões da UES do vestibular, a gente pega questões bem mais curtas, quase uma linha, tá? Agropecuária é A, B, C, D. Mas se a gente pegar questões de concurso, a gente vai ver que ela é mais extensa. A questão do concurso que a UES vem fazendo é mais extensa. Ah, mas quer dizer que eu não posso estudar pelas questões do vestibular? Pode, né? Pode. Se tiver a ver com o seu assunto, até que pode. Para você ir tentando obter conhecimento, né? Mas é bacana que você também foque nas questões mais extensas, porque ela traz uma carga de leitura bem poderosa. A quarta questão, ela diz assim, ó. Vamos para a quarta. O agronegócio globalizado é uma variável chave para compreender as contradições materializadas no campo brasileiro no início do século XXI. Atente para o que se diz a seguir sobre essa temática. Qual é a temática? O agronegócio. Aí ele diz, ó, é cada vez mais presente na agricultura brasileira um sistema produtivo empresarial,
que envolve a aquisição de arrendamento de terras para a produção de agrocombustíveis, grãos e florestas plantadas. Correto, né? Correto. A gente tem esse investimento, o Brasil produz muito alimento, a gente vende, tá? Não só a produção de alimentos, mas a criação de animais também, a gente vende a carne, né? A carne bovina. O Brasil tem muito. Boi e galinha são os 2 animais que a gente mais tem e a gente acaba vendendo bastante. Tá? Vender para a China é ótimo, né? Vender para a Índia também seria bacana. Aí o 2 diz assim, o arranjo territorial da reestruturação produtiva da agricultura no Brasil vai se organizar de maneira seletiva, é seletivo, privilegiando determinadas manchas de expansão agroindustrial. A nossa agricultura, infelizmente, ela é seletiva sim, só vai conseguir investimento quem tem algo para dar como garantia. Se eu não tiver, como é que eu vou conseguir esses investimentos? Né? Então, existe uma segregação, existe uma desigualdade na agricultura do nosso país, sim. Tá? Nosso país tem terras agricultáveis que não estão aí sendo produzidas. E nem entram na ideia da reforma agrária, né? Que tem que estar produzindo para poder não entrar. Vamos para a quinta? Quinta questão. Seria a letra A, né? Ó, 1 e 2. 1 e 2. Por quê? Porque a terceira diz assim, ó, quanto mais desenvolvida for a atividade agrícola, na qual são implementados os pacotes tecnológicos direcionados ao aumento da produção, maior será a sua dependência das condições climáticas. Não, né? Não existe mais essa dependência. A tecnologia favorece para que a produção ela seja favorável em qualquer uma das regiões, até mesmo no Cerrado, que tem um solo com pH ácido, é possível desenvolvimento de agricultura lá. Então, seria a letra A, 1 e 2 apenas. E aí a gente vai para a quinta, para a gente finalizar. O professor já está ali, vamos lá. Coloque V ou F. Olha só essa. Vê se vocês conseguiriam responder. Nos grandes centros urbanos, o aumento da degradação ambiental é consequência exclusiva da ação dos grupos mais pobres da sociedade. É exclusivo dos pobres? Não coloque falso. Destaca as grandes cidades como palco de contradição entre inovação, modernização e pobreza. A gente percebe isso na cidade, essa contradição? Sim, então coloque verdadeiro. A primazia de metrópoles regionais como Manaus, Fortaleza, Curitiba se acentua. Opa, tudo bem até aí. Tornando-as centro de controle de vida econômica e política do país, rebaixando o tradicional comando exercido por São Paulo e Rio de Janeiro? Não, né? Não é. A gente cresceu sim, mas ninguém rebaixou os outros, São Paulo e Rio de Janeiro. Conjuntos habitacionais, favelas e cortiços de um lado, condomínios exclusivos, murados e controlados de outro, demarcam os extremos da diferenciação espacial da habitação nas cidades brasileiras? Verdadeiro. Então, seria a letra C. A primeira questão, ela vai falar sobre teorias. Teorias que articulam a ideia do espaço com o desenvolvimento. Tá? Eu não acredito, coloquei essa questão porque a UES fez, caiu numa prova de geografia, mas eu não acredito muito que ela venha a cair, a ser cobrada no ensino fundamental 1. É algo que é mais trabalhado na ideia lá do ensino médio, ensino superior, por ali. Mas depois vocês deem uma lidinha nessas teorias, tem um gabarito lá na frente, tá, lá atrás, aí só para vocês terem uma ideia que existem essas teorias voltadas para a ideia da cidade, tá bom? E a questão de número 2 vai falar da segregação, que é justamente aquela ideia que eu estava falando a respeito de, na mesma cidade, a gente tem essa divisão. De um lado, a área mais nobre, no mesmo sítio urbano ali, a área mais favelizada. Tá? Aí a segunda questão fala sobre isso. Entenderam? Tudo bem? Gostaria de desejar a vocês um feliz carnaval, estudando. Tá bom?
I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted.